TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, 21 de novembro. Hoje daremos destaque à Black Friday. Com a chegada da data, quais os cuidados que os consumidores devem ter na hora de irem às compras? E nesta semana, o Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza 123 oportunidades. Saiba como se candidatar. Bebês com idade entre 6 meses e os 2 anos e 11 meses poderão se imunizar contra a Covid-19 a partir de hoje em Petrópolis. E mais uma vez o mercado financeiro elevou a projeção da inflação. E o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz apontou alta de casos de Covid-19 em 12 estados do país. Notícia e informação na busca pela proteção do cartão de crédito e os cuidados na hora de ir às compras. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma semana começando e com ela o Correio Petropolitano Debate. E a gente já começa essa edição do Correio Petropolitano divulgando as oportunidades disponibilizadas no Balcão de Empregos de Petrópolis. São 123 vagas nesta semana. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 123 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br entre esta segunda-feira e sexta, 25 de novembro. O balcão de empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Então tá aí, para você que está em casa nos acompanhando, as oportunidades tem até a próxima sexta-feira. A gente já falou aqui, a gente sempre divulga, né? Acho importante esse balanço a gente trazer para você que está na busca de um emprego, na busca de uma oportunidade. A gente lembra que as vagas são para homens, são para mulheres. Há oportunidades também para aquelas pessoas portadoras de deficiência. Além disso, para todos os ensinos, ensino fundamental, ensino médio, quem tem ensino superior. Basta acessar o site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br e acessar lá o balcão de empregos. Vale lembrar que as vagas são encaminhadas conforme o perfil do candidato, então é necessário manter o currículo atualizado. Isso, lógico, para fazer esse encaminhamento de maneira correta. Vale lembrar que, inclusive, que as empresas que quiserem divulgar as suas oportunidades também podem divulgá-las por meio do site da Prefeitura. E como foi comentado na reportagem, a Prefeitura tem o trabalho apenas de divulgar essas oportunidades. As etapas de entrevista e de contratação são de responsabilidade das empresas. A gente continua sobre esse assunto porque a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que considera a inflação oficial do país, subiu de 5,82% para 5,88% para este ano. A estimativa conta aqui com o Boletim Focus, que foi divulgado hoje, e a pesquisa, que é feita semanalmente pelo Banco Central, com as expectativas de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. A previsão deste ano está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3,5% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais, ou seja, para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2% e o limite superior é de 5%. Para 2023, a projeção da inflação ficou em 5,01%. Da mesma forma, a projeção do mercado para a inflação do ano que vem também está acima do previsto. Já para os anos de 2024 e 2025, as previsões são de inflação em 3,5% e 3%, respectivamente. Agora, falando sobre saúde, a gente vai falar aqui porque o Boletim Infogripe
divulgou semanalmente, que é divulgado semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou alta de casos de Covid-19 em pelo menos 12 estados brasileiros. O boletim Infogripe apontou o crescimento de casos de Covid-19 nas últimas 4 semanas. De acordo com os dados, 47% dos resultados positivos para vírus respiratórios foram de Covid-19. A nível nacional, 12 das 27 unidades federativas apresentaram alta no número de casos, dentre eles Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 14 de novembro. Os dados apontam para crescimento dos casos positivos para SARS-CoV-2 Covid-19, especialmente na população adulta. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos com o resultado positivo para vírus respiratórios foi de 10,3% para a influenza, 0,3% para a influenza B, 24,2% para vírus sincicial respiratório e 47% para SARS-CoV-2. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 4,1% para a influenza A, 1,4% para vírus sincicial respiratório e 83,6% para SARS-CoV-2. Em relação ao vírus influenza, observa-se queda nos estados que passaram por aumento de casos durante os meses de setembro e outubro. Em São Paulo, o VSR mantém presença expressiva nas crianças de 0 a 4 anos. Como os dados laboratoriais associados aos casos das semanas recentes são parciais, ele tende a mudar ao longo das próximas semanas. É preocupante, novamente a gente vê aí uma alta de casos de Covid-19, não só no Rio de Janeiro, a gente tem comentado isso aqui no Correio Petropolitano Debate, mas agora, em outros 11 estados brasileiros. E, lógico, a recomendação, inclusive, do Marcelo Soares, que é o coordenador do Boletim Infogripe, é, mais uma vez, aqueles cuidados que a gente já conhece, manter a sua atualização, manter a sua caderneta de vacinação em dia. Além disso, evitar possivelmente ali locais com grande aglomeração. Caso não haja essa possibilidade, utilizar as máscaras, o álcool em gel é sempre muito importante. E é aquilo, evitar sempre o contato com a boca, nariz, os olhos, caso você não tenha lavado a mão ou então não tenha ali o álcool em gel. São algumas medidas simples que a gente já tem comentado aqui, que já se tornou do dia a dia, do nosso cotidiano e que é necessário manter por conta aí desse aumento de casos. A gente viu que os casos estão aumentando principalmente na população adulta, ou seja, mesmo que as pessoas tenham se vacinado, o vírus continua circulando. Então é necessário a gente ter esse cuidado redobrado. E claro, você que ainda não tomou todas as vacinas, não completou o seu ciclo vacinal, procure um posto de saúde, procure uma unidade básica de saúde e tome a sua vacina, tome o seu reforço, pois mesmo que aí haja infecção, a gente tem aquela possibilidade de ter um caso mais leve. Então é necessário a gente cuidar assim da nossa saúde. E lógico que esse aumento de casos é preocupante, até porque estamos num período em que tradicionalmente é calor, não é muito comum o vírus se propagar com tanta velocidade durante esse período. Enfim, a gente vai para um outro recado, porque começa nessa segunda-feira, ou seja, começa hoje, o cadastramento para creches do berçário ao maternal 3 em 3 Rios. As inscrições contemplam crianças entre 6 meses e 3 anos de idade. O prazo termina no dia 9 de dezembro. O cadastramento deverá ser feito na Casa Pedra, na rua Barão de Entre Rios, número 466, entre 8h30 da manhã a 1h da tarde. Tem que ficar atento ao horário. São necessárias as cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, o RG do responsável, ou seja, a sua identidade, comprovante de residência. A distribuição das vagas vai levar em conta alguns critérios de prioridade, como, por exemplo, vulnerabilidade social, trabalho, o recebimento do Auxílio Brasil, o cadastro do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o CEAM, e também doença crônica. Fica o recado para você que está aí nos acompanhando em 3 Rios. Foi aberto hoje, essas inscrições vão até o dia 9 de dezembro. E a gente volta a falar em relação à Covid-19, porque aqui em Petrópolis
Bebês com idade entre os 6 meses e os 2 anos e 11 meses poderão se imunizar contra a doença a partir de hoje, segunda-feira. Além das vacinas da Pfizer Baby, o município vai receber ainda 4.000 doses da Pfizer adulto e outras 700 doses pediátricas destinadas às crianças de 3 a 11 anos. As doses da vacina Coronavac estão em falta e não existe uma previsão para a entrega. A Secretaria de Estado de Saúde fez um alerta sobre a importância de a população completar o esquema vacinal com as 4 doses para garantir a imunização, tendo em vista que novos casos da doença estão sendo registrados. Para alguns petropolitanos, o retorno do vírus é preocupante. Gilmar Silva é empreendedor e, quando notou o aumento dos casos, adotou novamente medidas de proteção. Abre aspas, voltei a usar a máscara até mesmo em locais abertos. É uma doença muito grave e todo cuidado é pouco, fecha aspas, afirmou ele. Dados do Ministério da Saúde apontam que 69 milhões de brasileiros não retornaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose da Covid-19. Em Petrópolis, o cenário se repete em relação às doses de reforço. De acordo com o painel epidemiológico, 90,3% da população petropolitana tomou a primeira dose do imunizante. Todavia, a cobertura cai gradativamente, já que a segunda dose contra a Covid-19 atingiu 84,8% do público-alvo, a primeira dose de reforço atingiu apenas 54% dos petropolitanos e o segundo reforço apenas 25%. Ou seja, 25% da população petropolitana acima dos 18 anos tomou aí o segundo reforço da Covid-19. É aquilo que a gente comentou até há pouco tempo com os dados do Boletim Infogripe. É necessário manter a atualização aí da sua caderneta, manter ela em dia para diminuir essa circulação do vírus. A gente lembra, inclusive, que a vacina ela não impede de que você seja contaminado. É importante a gente ressaltar isso. No entanto, vai fazer com que você tenha ali anticorpos, antivírus, e isso de alguma forma facilita para que você não tenha casos graves da doença. Então, de qualquer forma, é necessário buscar um posto de saúde para se imunizar contra a Covid-19, para tomar o seu reforço. Inclusive, a Secretaria de Saúde de Petrópolis, na semana passada, reforçou o pedido aí para a Secretaria Estadual de Saúde para mandar essas doses para Petrópolis. A alta foi de mais de 400%, a gente comentou isso aqui. Então, procure um posto de saúde, vamos manter em dia, não vamos deixar com que essa doença retorne ao nosso cotidiano com tanta veemência como aconteceu ano passado. E olha, mudando de assunto, depois do sucesso da edição de 2021, está de volta o Outlet Jeans Beneficente, direto da fábrica, uma parceria que rendeu bons frutos no ano passado e que volta com tudo nessa terça e quarta-feira, 29 e 30 de novembro na PPO. O evento vai acontecer de 8 às 18 horas, ou seja, até às 6 horas da noite, na sede da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, que fica na rua Visconde da Penha, número 72, aqui no centro. Peças novas e de marcas como, por exemplo, Zump, Calvin Klein, Lelis Blanc, Shoulder e Ricardo Almeida, além de Brooksfield, estarão disponíveis para compra. Então, para você que quiser ir lá fazer essa compra, aproveitar aí, a Black Friday está chegando, o fim de ano chegando, você pode aí de alguma forma comprar aquela roupa nova para separar para o dia especial. Então faça lá a sua compra dia 29 e 30, ou seja, terça e quarta-feira. Está chegando, é lógico que você quiser aproveitar, passa lá na sede da PPO. Vale lembrar que esses recursos serão voltados para casa, que inclusive não tem fins lucrativos e atende a população petropolitana e também de outros municípios aqui de Petrópolis, do Rio, que realizam tratamentos oncológicos aqui na cidade. Ainda sobre imunização, mas agora em Teresópolis, a Prefeitura Municipal da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância da vacinação e disponibiliza a vacina e testagem para a Covid-19 em todas as unidades de saúde da cidade e no interior. Como tem acontecido em todo o país, Teresópolis também registra aumento de casos de Covid-19. Foram registrados 196 casos nos últimos 7 dias. Todos os pacientes com sintomas gripais leves, nenhuma gravidade ou internação pela doença. A vacinação acontece em todas as unidades de saúde de segunda a sexta-feira,
de 8 da manhã até o meio-dia. Os postos do programa Saúde na Hora também atendem aos sábados, de 8 da manhã às 5 horas da tarde, nas unidades de Meudon e Fonte Santa, e até meio-dia no Rosário. Os atendimentos ainda acontecem nos centros especializados de saúde na Várzea, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Para crianças a partir de 3 anos de idade, também pode ser procurado o Centro Materno Infantil, com funcionamento também nos dias úteis, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Então, em Teresópolis, você teresopolitano, que tem que manter a sua caderneta de vacinação também em dia, tem que atualizar. Leve lá a sua criança, vá você também se vacinar contra a Covid-19, todos juntos no combate a essa doença. E a gente, claro, continua falando sobre vacinação, mas agora contra a raiva, porque no próximo sábado, dia 26, ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe de Vigilância Ambiental, vai realizar a imunização também de cães e gatos nos bairros de Campo Coelho, Amparo, Lumiar, São Pedro da Serra, Boa Esperança e Muri, em Paraíba do Sul. A antirrábica acontece, então, nos horários que a gente vai trazer para você, de 9 da manhã até as 4 horas da tarde, na administração pública de Muri e nas estratégias de saúde da família dos outros locais. Até o momento, mais de 18 mil cães e gatos já foram vacinados no município. Os tutores que quiserem retirar as doses para aplicá-las em seus animais em casa deverão levar até os pontos de vacinação um compartimento de isopor ou uma caixa térmica com gelo, que é o ambiente propício para o armazenamento do imunizante. Ou seja, no próximo dia 26, sábado, de 9 da manhã às 4 horas da tarde, para você que quer vacinar aí o seu cão e o seu gato contra a raiva, horário disponibilizado nos locais que a gente comentou aqui lá em Paraíba do Sul, ok? A gente lembra que o Correio Petropolitano Debate está ao vivo em todas as nossas plataformas. Vale lembrar que no nosso YouTube, além de conferir a programação ao vivo, você consegue rever aquele programa que você perdeu. Além disso, no nosso site tvc16.com, você confere tudo que é informação sobre Petrópolis e a nossa área de cobertura. Além disso, temos o nosso Facebook, TVC Correio da Manhã. Lá você confere a programação ao vivo e consegue comentar aqui com a gente. E o nosso jornal Correio Petropolitano também já está nas bancas, viu? Não perca a oportunidade de ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Petrópolis e também no estado. Vale lembrar que a TV Correio da Manhã está em Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Parte da Alferes e também Nova Friburgo. Para você que nos acompanha por esses municípios, muito obrigado, viu, pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta já já. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19.
Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão, Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade. 8 minutos, uma delas é... Mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá,
amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Correio Petropolitano Debate de volta nesta segunda-feira e, lógico, a gente vai agora para o que foi destaque no início do nosso bloco, até porque estamos chegando basicamente na última semana de novembro e com ela vem também a Black Friday, famosa Black Friday. E a data é aguardada por muitos que vão às compras. São ofertas, descontos, oportunidades de adquirir algum produto com um custo-benefício melhor. Mas é necessário tomar alguns cuidados durante esse período. Daqui a pouco a gente vai conversar com o nosso coordenador do Procon de Petrópolis, o Jorge Badia, sobre esse tema, para falar um pouco sobre os cuidados. No Brasil, a Black Friday, por exemplo, é realizada desde 2010 e existem diversos pontos que devem se atentar na hora de utilizar
esse período para fazer as compras, até porque existem muitos golpes. No site da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, é possível fazer, inclusive, as denúncias. Até porque a gente lembra, para você que está nos acompanhando, que em Petrópolis os casos, por exemplo, de estelionato são muito grandes. E, infelizmente, em muitos casos, acontecem justamente nessa categoria. Você acessa um site de internet, por exemplo, e você vê um preço lá muito bom, por exemplo, um telefone, aquele telefone que você quer, começar o ano com um telefone novo, com câmera nova, e você olha o preço, acha interessante, você procura em outras lojas, mas nenhuma delas tem aquele preço, e às vezes é um preço muito fora da realidade. E o que você faz? Você compra. Em muitos casos, como que é feito esse pagamento? Via Pix, ou seja, é como se fosse uma alternativa, né? Como se fosse uma maneira de somente conseguir aquele desconto quando você faz o pagamento por Pix ou por boleto, geralmente à vista. Ou seja, o que isso significa? Que em muitos casos esse site ele é um site fraudulento, é um boleto fraudado e não é da loja oficial na qual você vai comprar. Inclusive, eu tenho um relato meu próprio e que a gente deve ter muito cuidado e que é utilizado por muitos sites. Quando você, por exemplo, vai fazer uma compra na internet, você pesquisa algum produto na internet. Exemplo, celular 128 GB. Você acessou aquele site, você foi lá no Google e pesquisou. Os seus dados, como a gente inclusive já comentou aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, esses dados percorrem, né, os sites. Quando você entra em um site, você aceita aqueles cookies são a política de privacidade com os seus dados que a empresa tem. Ou seja, qual que é o cuidado que aquela empresa tem com os seus dados? Os seus dados são o quê? CPF, os seus documentos que você coloca ali, as suas pesquisas, as suas buscas, o perfil do que você pesquisou, quando que você pesquisou, enfim, tudo isso são os seus dados. E o que acontece com isso? Esses dados eles são disponibilizados. Quando você entra num site que não tem essa preocupação, esses dados são disponibilizados. E quando você acessa a sua rede social, por exemplo, a primeira coisa que aparece para você é justamente aquele telefone que você pesquisou, com aquelas características que você pesquisou. E acontece com tanta frequência dos próprios sites fraudulentos utilizarem promoções fora da realidade, obviamente, para chamar a sua atenção e também utilizar as cores similares a de grandes empresas do mercado, como, por exemplo, Magazine Luiza, lojas americanas, você pega Casas Bahia, por exemplo, também Amazon, então o Submarino, e você pega, e aí você vê aquela super promoção ali, um telefone que, por exemplo, custa R$2.000, você vai pagar 1.000 via Pix. 24 horas que você, 2 horas que você tem para realizar aquela compra ou você vai perder aquela promoção. O que isso significa? Isso pode, em muitos casos, isso é uma fraude, é um golpe. Por quê? O que acontece? Você olhou aquela promoção, primeiro o preço já te chamou a atenção. Você fala, poxa, ele está custando metade do preço que está custando num outro site que eu acompanhei. Então aquilo já te interessa. Você olha, as cores que lembra aquele site confiável que você tem o costume de acessar. Então você automaticamente acredita que aquele site é seguro. No entanto, quando você clica naquela promoção, você clica naquela oferta, o que acontece? É necessário ter atenção ao seu endereço de site. Porque se você acessa, por exemplo, e as cores são da loja americana, você tem que ser redirecionado, obviamente, para o site das lojas americanas. Só que isso não acontece. Você vai acessar o site, ele vai ter as cores, as características daquele site, daquele produto, né, daquela loja oficial. No entanto, o seu endereço de site não é o mesmo. Você vai ver lá Comprasnet, por exemplo, é algo similar, tá? É isso que eu estou comentando aqui. Então, não é o site oficial. E quando você faz esse pagamento, por exemplo, por boleto ou Pix, é justamente para que você tenha uma dificuldade enorme de conseguir recuperar esse valor.
e como consequência a gente sabe, esse produto não é entregue, ou não é o produto que você comprou, ou ele não vem nas condições que veio, não é um produto original, enfim. E aí são diversas categorias que você tem que tomar muito cuidado. Inclusive, o Procon RJ realizou uma cartilha para você que vai às compras agora na Black Friday e você pode acessar inclusive no site do Procon RJ. Basta você acessar lá www.proconrj.gov.br para ter essas informações sobre todos esses cuidados. Além disso, nessa cartilha mostra também os meios nos quais os golpistas utilizam, as características que eles utilizam, os tipos de mensagem e como que eles tradicionalmente atuam. Esse, por exemplo, é um dos cuidados que você deve tomar na hora de fazer as suas compras, principalmente pela internet. No entanto, a gente sabe, as compras presenciais também são um grande ponto e que muitas pessoas procuram as ofertas, as oportunidades. É necessário, nesse caso, ficar atento às condições em que aquele produto está sendo disponibilizado. Por exemplo, você vai lá e você compra um barbeador. Um exemplo aqui, você vai lá para comprar um barbeador, está na Black Friday, você paga um preço numa loja oficial, presencialmente, tudo bem, sem problemas. No entanto, deve-se ficar atento então nessas questões relacionadas ao produto, porque você tem que ter o direito de troca, por exemplo, se ele tem algum defeito, se ele está em um mau funcionamento, ou a gente sabe que o cliente ele tem um período aí de arrependimento do produto e que ele pode sim contestar aquela compra, inclusive até pedir uma troca ou um novo vale no valor daquele produto que ele comprou. No entanto, na Black Friday acontece em alguns casos de você não ter essa possibilidade de troca. No entanto, isso inclusive é garantido pelo Código de Direitos do Consumidor. Então você pode exercer sim, e esse tipo de cláusula não pode acontecer justamente por conta da Black Friday. Não é uma desculpa que pode ser adotada. Você inclusive pode acionar o Procon para essas denúncias. A gente lembra de novo, no site do Senacom e do Procon você pode realizar essas denúncias. Outro cuidado também importante, você vai fazer as compras, você quer pegar um produto que custa em torno de R$70, por exemplo, e no cartão ele custa R$85. Não pode, independentemente se você vai pagar com dinheiro, se você vai pagar pelo Pix, pelo cartão, é obrigação do estabelecimento que aquele preço daquele produto seja o mesmo, independente da forma de pagamento. Quem está disponibilizando a forma de pagamento é ele, então você não tem que pagar a mais por conta disso. Inclusive, a gente já comentou sobre isso aqui também no nosso Correio Petropolitano. Procure sempre lojas oficiais. A gente, inclusive, debate isso porque são coisas que acontecem com frequência, principalmente nesse período em que há muita agitação, a procura muito alta pelos produtos. Então, todo cuidado é pouco. Outra coisa importante na hora de você fazer as suas compras, pesquisar. Esse é o principal ponto que você deve fazer antes de ir às compras. Pesquisar na internet, em sites confiáveis, inclusive o Procon também disponibiliza uma cartilha com todas as listagens de sites não confiáveis e que não devem ser de acesso. Você pode acessar lá no site do Procon. Além disso, fazer essas pesquisas e, claro, comparar essas pesquisas, esses valores com o presencial. Também podem mostrar indícios aí de possíveis golpes e, claro, que aquele produto muitas vezes não é oficial ou então pode ter algum defeito. É importante ter atenção nesses quesitos, viu? A gente logo vai trazer aqui para você que está nos acompanhando um trecho do que o coordenador do Procon Petrópolis, Jorge Badia, trouxe e conversou com a gente. Ele estaria presencialmente aqui no nosso programa, infelizmente ele não pôde comparecer. Inclusive, ele está conversando aqui comigo pelo telefone nesse exato momento. Está passando aqui essas orientações para você que vai agora, né? Porque a Black Friday é nessa sexta-feira. Então, muitas lojas se preparam para a grande procura de clientes. Lógico, muitos também aguardam esse período para fazer as suas compras. E, por isso, é preciso ter atenção. Daqui a pouco, vai rodar um vídeo para você. A gente vai chamar quando estiver disponível o Jorge Badia conversando com a gente sobre
esse tema tão fundamental que muitas vezes pode se tornar um custo-benefício melhor, mas se torna uma dor de cabeça para muitos. E claro que a gente vai sempre bater nessa tecla de levar essas orientações para você que está nos acompanhando. Além disso, outro recado importante que eu dou aqui para você é que é o momento em que muitos consumidores, muitos lojistas aproveitam para alavancar as vendas. É uma ótima oportunidade para ser visto e, lógico, principalmente em Petrópolis, para essa retomada econômica. Até porque muitos comerciantes sofreram e muito com as questões relacionadas às tragédias e, consequentemente, pandemia. Então, para você aqui petropolitano, compre no mercado de Petrópolis, compre nas lojas de Petrópolis, valorize o seu comércio local, porque é importante. Vamos mostrar então o vídeo do Jorge Badia nesse momento, que traz essas orientações para a gente. Richard, tudo bem? Os cuidados que o consumidor deve ter durante essa semana de Black Friday são aqueles que ele deve ter durante todo o ano e durante toda a sua relação de consumo. Isso é muito importante frisar, a gente sempre bate nessa tecla, que nenhum direito é retirado do consumidor só pelo fato de que ele está pagando mais barato, e muito mais barato. E já começa daí. O consumidor ele deve ter uma pesquisa pessoal, e no PROCON a gente tem esses dados também, mas ele deve ter uma memória que não precisa ser muito remota, pode ser mais próxima, de quanto estava aquele determinado produto, aquele serviço que também entra na Black Friday, e quanto que ele está sendo praticado hoje, para evitar aquele famoso a metade do dobro, não é? Às vezes uma televisão custava R$1.000 há 4 meses atrás, passou de uma maneira misteriosa, passou para R$1.500 semana passada, para depois ter um desconto de R$300 e ser vendida a R$1.200. Ora, não houve desconto nenhum. Então a gente tem essa dificuldade, o mercado brasileiro ainda é um mercado que não se habituou aos descontos nos moldes dos mercados, por exemplo, dos Estados Unidos, em que você tem descontos de quase 90%. Enfim, são descontos que eu ainda considero tímidos, mas que vale a pena, numa inflação baixa, para que a gente tenha um ganho aí na nossa economia mensal, principalmente aquele consumidor que quer adquirir um produto, vamos dizer, supérfluo, mas que é do desejo. Obrigado, Fafá, pelas informações, ou seja, são dicas importantes e que muito bem comentou o Jorge Badia sobre essa questão, que são os cuidados que você deve manter diariamente, independentemente se é Black Friday ou não. As compras, os direitos do consumidor permanecem os mesmos. Então, exerça o seu direito. E, claro, você vai fazer alguma compra, solicite, peça a sua nota fiscal. É por meio dela que você vai conseguir fazer um pedido de troca, de reembolso, ou até um próprio voucher, já que você às vezes não gostou do produto e quer devolvê-lo. Então, é preciso ter essas atenções em todo o período do ano. Inclusive, a gente tem aqui uma cartilha, eu comentei que a gente tinha cartilha, eu abri a cartilha aqui, a gente vai conversando, batendo esse papo, tendo essa interação sobre os cuidados que devem ser existidos. Inclusive, o PROCON existe um aplicativo, baixe o Meu PROCON RJ, é o PROCON do Estado do Rio de Janeiro, por meio dele, inclusive, você consegue fazer denúncias, reclamações e, lógico, orientações sobre o Código de Defesa do Consumidor. E vamos então a algumas dicas, por exemplo, que estão aqui para a gente saber. O que é o comércio eletrônico? A gente comentou sobre isso agora há pouco. São as compras realizadas via internet. Podem ser lojas virtuais, sites de compras coletivas e clubes de compras. O que deve constar num site de compras? Importante. Nome comercial, CNPJ ou o CPF, o endereço físico do estabelecimento, e informações de contato, como, por exemplo, política de troca, locais de entrega e respectivos prazos, responsabilidade pelo custeio do frete, canais de atendimento ao cliente. São questões importantes que você deve se atentar a um site na hora de realizar uma compra, justamente caso você necessite de algum serviço. Quais os cuidados devem ser tomados? Então, vamos lá. Evite fazer as compras usando computadores compartilhados, ou seja, nas famosas LAN houses, no seu local de trabalho. Lógico, vai variar de acordo com o local de trabalho, mas evite esses locais, porque nesses pontos você pode ter, inclusive, alguém ali para acessar a sua compra, conseguir algum acesso indevido, enfim.
Outras questões importantes. Se o site oferecer a opção para armazenar seus dados bancários ou número de cartão, não aceite. Isso pode ser uma forma deles obterem seus dados e utilizarem esses dados de maneira adequada. Além disso, instale um antivírus no seu computador. É importantíssimo você ter um antivírus instalado. Por quê? Além, lógico, de causar danos à sua máquina, né, ao seu computador, ao seu notebook, ao seu telefone, enfim, né, diminuir a sua capacidade funcional, esses vírus podem, lógico, roubar os seus dados, roubar os seus arquivos. Mais uma dica em orientação importante para você. O que são sites de compras coletivas? São aqueles que publicam ofertas de produtos e serviços terceirizados, com descontos oferecidos durante um prazo determinado. Foi o que a gente comentou aqui. É necessário ter atenção nesses quesitos. Como observar um site de compras coletivas? Ficar atento, então, na hora que você vai fazer essa compra, em relação ao prazo final da oferta, o valor de desconto, número mínimo de pessoas necessárias para a conclusão da oferta, enfim, são algumas das orientações. Quando compro em sites internacionais, como faço para me proteger? Vamos lá, dê preferência aos sites que usam intermediadores de pagamento, pois caso o produto não seja entregue, o valor da compra pode ser devolvido. Esse é um outro ponto importante. Muitas pessoas, inclusive, atuam com produtos importados, né, com maquinários importados, especificamente atuam nessa categoria. Tem que ter atenção nessas importações. Lógico, vale lembrar que tem também a taxa de importação. Não necessariamente o preço que você vai ver lá no site é o preço que você vai pagar no final. Quando chega no Brasil, chega na alfândega, tem a taxa de importação. Então, é preciso ficar atento. Mas, além disso, em relação ao produto, que a gente tem batido muito na tecla aqui, vale a pena você que está em casa ficar atento também à relação aos serviços que são oferecidos durante a Black Friday. A gente sabe que planos de saúde, planos odontológicos, um curso, algo do tipo, também oferecem descontos na hora, né, nesse momento de Black Friday, utilizam o mês inteiro aí como promoções. É preciso ficar atento também às cláusulas desses serviços, né, e, é lógico, aos seus direitos nesses serviços. Como o Jorge Badia comentou com a gente, independentemente do ano, do período do ano, é necessário que você tenha esses cuidados sempre. Vale lembrar mais uma vez, o PROCON está sempre realizando aí atendimentos à população por meio de agendamento, isso não só em Petrópolis, mas em todo o estado. O PROCON sempre disponibiliza essas cartilhas, orientações, dicas para você que vai fazer compras. Saiba sobre, sim, o Código de Defesa do Consumidor, tenha conhecimento sobre isso, pois assim você vai poder cobrar no momento em que você solicitar algum serviço, que aquele serviço não for realizado de maneira adequada. E claro que essas são orientações e dicas que ficam para sempre. Todas as vezes que você for fazer alguma compra, algum site, verifique essas questões. Outra coisa importante, como a gente comentou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, quando você acessar o site, todo site que ele é seguro, ele tem um cadeado ao lado do seu endereço do site. É bem pequeno, mas mostra que aquele site é confiável e que ele tem uma política para a proteção dos seus dados. Isso acontece com todos. Caso você não queira acessar, inclusive disponibilizar os seus dados, você pode recusar os cookies. Inclusive, acontece tradicionalmente, você entra num site, aparece lá aquela mensagem de você aceitar todos, negar, verificar a política de privacidade. Então, você que tem cuidado aí com os seus dados e queira, por exemplo, às vezes acessar algum site, não está se sentindo muito confortável, olhe essas opções, verifique a política de privacidade do site, pois você não é obrigado a aceitá-los, independentemente se você vai navegar ou não naquele site. A gente lembra, inclusive, você que vai fazer as compras aí na Black Friday, outro cuidado é em relação aos gastos. A gente sabe que o ano que vem está chegando, no início do ano tem IPTU, tem IPVA, tem as escolas das crianças, material escolar. Fora isso, está chegando também Natal. Então, você que vai realizar as suas compras,
tenha cuidado aí com seu cartão de crédito, com as oportunidades, para não começar o ano de 2023 endividado. E, inclusive, a gente deixa aqui para você, o mutirão de renegociação de diversos órgãos permanece até o dia 30 de novembro. Você que quiser realizar algum pagamento de débito que você tenha e com desconto, você consegue fazer esse pagamento por meio, né? Você consegue fazer essa renegociação por meio do Serasa, por meio das suas próprias instituições financeiras. Inclusive, você consegue utilizar os serviços do PROCON, junto com o PROCON, para realizar essas renegociações, para que você, de fato, tenha uma renegociação justa, com uma parcela que você pode pagar. Inclusive, já foi orientado também pelo Jorge Badia, que é o coordenador do PROCON de Petrópolis, sobre esses casos. Em outras situações, caso você não tenha conseguido, procure a sede do PROCON da sua cidade, do seu município, baixe o aplicativo do PROCON RJ e fique atento a todos esses cuidados. Comprar é bom, mas manter a atenção também é muito importante. Assim a gente termina o programa de hoje. Lembro a você que estamos em todas as nossas plataformas e você fique antenado na TV Correio da Manhã. A gente volta nessa terça-feira, claro. Inclusive, quinta-feira tem Jogo do Brasil. Vamos juntos torcer pela nossa seleção rumo ao hexacampeonato. Um abraço para você, uma boa tarde e até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.